Deus abençoe todos vocês, amados e amadas. Este é um vídeo muito importante que eu fiquei muito chocado com a notícia que escutei a semana passada. E é necessário fazer este vídeo. Eu tenho orado muito, tenho chorado diante de Deus pelas coisas que estão acontecendo, né? E é um caso que no Brasil ainda, hoje, que estamos 26 de setembro de 2024, não chegou a notícia totalmente, mas nos Estados Unidos já está correndo por todos os lugares e com testemunhos verdadeiros. Se trata do caso do pregador Steve Lawson, que é conhecido no Brasil também pelo ministério do pastor Paulo Júnior, o qual caiu em terrível adultério. Este vídeo não é para escandalizar nem acusar ele. Este vídeo é para ajudar a todos os que estão assistindo, dar uma explicação do que aconteceu. O título deste vídeo é A Queda dos Soberbos, Steve Lawson e Paulo Júnior. Por que põem os dois juntos? Porque eles têm estado juntos, talvez algumas conferências já no Brasil, na cidade de Franca, São Paulo, onde Paulo Júnior tem seu ministério, a Igreja Aliança do Calvário e o Ministério de Defesa do Evangelho. Podem assistir seus vídeos, estão lá. E eles têm estado juntos nestas conferências, lidando com diversos temas, no ano 2022, se não me engano, e 2024 também. Steve Lawson, um famoso pregador nos Estados Unidos, unido com os neocalvinistas dos Estados Unidos, como John Piper, John MacArthur, etc. Muitos pregadores conhecidos. É como uma, vamos dizer, uma cúpula de pregadores, os mais renomados pregadores dos Estados Unidos, que estão viajando pelo mundo inteiro e também chegaram ao Brasil, especialmente Steve Lawson, convidado pelo ministério de Paulo Júnior. Aqueles que me conhecem já e por meio deste canal Maldade em Israel, também vamos publicar este vídeo em O Fim Está Próximo, outro canal que temos. Tem sabido muitas vezes que temos feito vídeos expondo ou denunciando ou repreendendo os pecados terríveis destes pregadores, que parece que ninguém entende, ou poucos entendem, o tamanho do pecado em que estão envolvidos. E por isso que nós fizemos questão de gravar muitos vídeos e até chegar na cidade de Franca no ano 2021 com minha família, tentando falar com Paulo Júnior para advertir e repreender dos seus pecados. Infelizmente, ele enviou as seguranças para me agredirem e estão os vídeos no canal. Podem assistir, Maldade em Israel. Amados, o propósito deste vídeo não é lembrar o que aconteceu. Eu já perdoei, eu sou cristão, eu choro pelas almas deles, oro por eles todos os dias da minha vida para Deus ter misericórdia deles e tirar do pecado no qual se encontram. E o principal deles é o orgulho na teologia. O orgulho pensando que eles sabem tudo, que eles podem tudo e ninguém pode tocar eles. A Bíblia diz claramente que toda glória é para Deus, para Jesus Cristo. E eles têm querido pegar para eles mesmos a glória que só corresponde a Deus. A honra, o louvor que só corresponde a Deus. As conferências são cheias de palestras, nas quais eles respondem até sem a Bíblia, suas próprias opiniões, das próprias imaginações deles. E por isso, amados, que tem chegado o dia de Steve Lawson ser descoberto. Eu falo inglês, sou professor de inglês, já morei nos Estados Unidos e eu sigo alguns canais de YouTube dos Estados Unidos e já é oficial. Steve Lawson, que pregou aqui no ministério de Paulo Júnior, tem sido pego em adultério. Ele tem mais ou menos 75 anos, com uma menina que está mais ou menos ao final dos 28, 27 anos de idade. É um relacionamento de adultério, assim como se escutam, por 5 anos. Estas fontes oficiais de pregadores amigos nos Estados Unidos que já estão falando publicamente o tipo de pecado que Steve Lawson cometeu. Agora, por que estou trazendo isto à tona? Não porque seja um fofoqueiro, não porque queira o mal dele, não. É porque a maioria das pessoas estão agindo antibiblicamente. Por quê? Saiu um comunicado de que da igreja
de Steve Lawson, onde ele era o pastor principal, falando que ele tinha tido um pecado pelo qual ele ia sair do pastorado, do ministério, e chamaram ele de relacionamento inapropriado. Esse foi o pecado que os pastores dessa igreja falaram que Steve Lawson tinha cometido: relacionamento inapropriado com uma mulher. Amados, Steve Lawson e amadas, esteve em adultério por 5 anos e não falou nada para ninguém. Nesse tempo, escrevendo livros talvez, pregando em conferências, pregando aqui no Brasil, contaminando todo mundo, porque o pecado contamina, as más conversações corrompem os bons costumes, 1 Coríntios 15, 33, um pouco de levadura leveda toda, um pouco de fermento leveda toda a massa, 1 Coríntios 5, Gálatas também fala disso. E amados, espalhando o pecado, espalhando orgulho, espalhando a hipocrisia. E amados, assim é como é lidado o pecado neste círculo dos neocalvinistas reformados, ao qual vocês sabem que estou combatendo com todo o meu coração, mas ao mesmo tempo orando e chorando por eles cada dia. Paul Washer, no ano 2020, quando eu estava nos Estados Unidos com minha família, o que aconteceu? Kevin Hite, o diretor de operações da sua missão, que está no mundo inteiro, foi pego em quê? Em pedofilia. E foi preso 2 anos, não sei se já saiu. E como lidou Paul Washer com este assunto? Pôs na sua página web que era um assistente administrativo. Não, Kevin Hite era o diretor de operações. Eu mesmo conheci quando trabalhava com Paul Washer no Peru. Eu conheci em conversas de direções e pastores. E eles falaram, encobriram o pecado, um assistente, e não colocaram o nome de Kevin Hite. Mas a Bíblia fala claramente, Provérbios 28, 13. Aquele que encobre seus pecados não prosperará, mas aquele que os confessa e se aparta deles alcançará misericórdia. Steve Lawson não confessou, ele foi pego, segundo as informações que já li em inglês e assisti os vídeos em inglês, porque o pai da menina, ele ameaçou com levar tudo à tona, trazer tudo para a luz, e aí os pastores, e ele, o Steve Lawson confessou aos pastores, e aí foi tudo que ficou público. Agora, amados, quando é um pecado desse tamanho, um homem de Deus tem que se humilhar, tem que chorar, tem que confessar publicamente, como vemos nas Escrituras. O rei Davi, todo mundo soube até agora do seu pecado e fez muitos salmos ao respeito disso, do seu lamento, da sua tristeza por pecar contra Deus. O rei Josias, quando soube que Judá estava em pecado, ele chorou, seu coração se quebrantou, eram demonstrações de arrependimento, cinza, pano de saco, etc. Choro, lamento. Agora não, é um relacionamento inapropriado com uma mulher, e não falaram nada, quanto tempo foi, mas agora está tudo saindo à tona. Porque Deus vai trazer todo pecado à luz. E, amados, isto é consequência da doutrina diabólica que estão semeando os neocalvinistas com suas práticas. Amados, vocês sabem que esses neocalvinistas, do qual Paulo Júnior é partícipe, Paul Washer, Augustus Nicodemos, Hernández Dias Lopes, Steve Lawson, MacArthur, Piper, todos eles nos Estados Unidos, eles têm práticas abomináveis. Estão agora mesmo tirando, todo mundo falando, até Paulo Júnior fez um vídeo na última pregação, e eu vi um trecho que ele fala, não, tem que vigiar. E citam 1 Coríntios 10, 12, que diz, aquele pois que pensa estar em pé, cuida para que não caia. Amados, quem não sabe isso? Mas o neocalvinista não somente pensa que está firme, sino que ele já entra ao limite da cova do lobo e vai até lá a provocar o pecado e vai se entregar o pecado ao mundo. Amados, nos Estados Unidos tem neocalvinistas com os quais esses pregadores se relacionam e têm amizade, que fumam cigarro,
que bebem cerveja publicamente, que se juntam com os falsos profetas e não têm vergonha disso, como agora Nicodemos, no Brasil, não agora, já anos passados, tem ido a pregar igrejas de falsos profetas. O Hernandes Dias Lopes tem ido a pregar igrejas de falsos profetas, muitos deles, e depois se juntam com Paulo Júnior, com Paul Washer, todos estão juntos, alegres, fazendo essas conferências, falando, rindo entre eles, enquanto milhões de pessoas estão perecendo por seguir os exemplos deles. Eu não sei quantos realmente têm sabido disso, ou quantos têm seguido o que Deus está falando. Já é muito. Não sou o único que está denunciando isto. Não sou o único que está repreendendo isto. Nos Estados Unidos tem já muita gente que está repreendendo esta hipocrisia, essa absoluta iniquidade e apostasia desse tipo de pregadores que espalham suas abominações pelo mundo inteiro. E depois saem à tona estes pecados que corrompem a igreja e causam tropeço às ovelhas que o Senhor Jesus Cristo comprou pelo seu sangue. Até agora, Paulo Júnior não teve a coragem de falar publicamente o que já se fala nos Estados Unidos desde a semana passada, e alguns canais de YouTube estão falando já desde a semana passada. Até agora, Paulo Júnior não teve a coragem de falar que o pregador, aquele que exaltou tanto, em 2 conferências pelo menos, como pregador tope dos topes do mundo, viveu uma vida de adultério por 5 anos, ou seja, pregou aqui em Brasil, estando em adultério. Orou talvez com Paulo Júnior, estando em adultério. E amados, o contexto de 1 Coríntios 10, 12, acerca de não cair, é o contexto de Paulo, no capítulo 9, que diz assim, capítulo 9, 24. Não sabeis que os que correm uma corrida, todos correm, mas um recebe o galardão? Assim correi para conquistá-lo. E todo homem que luta pelo domínio é moderado em todas as coisas. Ora, eles o fazem para obter uma coroa corruptível, mas não é uma incorruptível. Portanto, eu assim corro, não como na incerteza. Assim eu luto. Paulo lutava, não como alguém que vai atenuar, mas eu permaneço debaixo do meu corpo e o reduzo a servidão ou sujeição, para que por qualquer meio, pregando a outros, Paulo, eu mesmo não seja rejeitado, reprovado. Então, o que está falando Paulo? Não. Vai, pratica coisas mundanas, escuta músicas mundanas, como Paulo Júnior, pratica coisas mundanas, que mundanas? Taekwondo, não, como se chama? Jiu-jitsu. Lutando jiu-jitsu no mundo, e que tem a ver isso com um pregador da palavra de Deus? Ou Augustus Nicodemos, ensinando a que você pode escutar música mundana. O que você pode tirar em defesa própria se alguém vem para roubar tua casa e dar um tiro na testa, matar uma pessoa. Ou outros que pregam em igrejas mundanas. E agora estão falando, não, a Bíblia diz que aquele que pensa estar firme, mire, cuide, que não caia. Eles estão caídos faz tempo. E ninguém falou para eles, estão caídos. Por isso era um intuito, propósito de nós em amor, ir e repreender a Paulo Júnior publicamente, lá, em Franca, no ano 2021, ele não quis escutar, bom, mas já está na internet, e muitos estão fazendo o mesmo. Esta é uma geração de covardes, esta é uma geração de pessoas que têm medo de falar a verdade, longe de nós que sejamos como os covardes. O Senhor Jesus Cristo, forte, poderoso em batalha, Ele nos ensinou a ser fortes na graça que há em Jesus Cristo, que Paulo também falou para Timóteo. Aqui o contexto, amados, capítulo 10, é de Israel sendo salvo e sendo rejeitado também por Deus. Quando eles saíram da terra de Egito, eles passaram por o Mar Vermelho, eles foram todas estas características de uma salvação do povo de Israel, 1 Coríntios 10, e depois eles foram rejeitados. Quem? Aqueles que tentaram a Deus. Quantas? 10 vezes. Números 13, números 14, quando Deus rejeitou eles por 40 anos e morreu cada um daqueles mais de 600 mil homens que morreram no deserto porque não entraram na terra prometida, porque Deus quebrou seu pacto. Números 14, 35, se não me engano, 38. E amados, estes neocalvinistas ensinam, não, estou tranquilo.
fuma cigarro, bebe, vai na conferência com os mundanos, vai no futebol, vai nisto, tem importância. Não ensina nada piedoso. Todo é falação, conferência, teologia. Amados, eu fui pastor nos Estados Unidos, no Peru, no ano até o 2013, 2010, 11, se não me engano, até 2013. Eu conheci meninos que eram muito piedosos, amavam a palavra de Deus, pregavam nas ruas com nós juntos. Depois que entrou o calvinismo fortemente nessa igreja e veio Paul Washer, esses meninos diziam assim: não, a gente ora 5 minutos somente. Eles ensinavam a palavra de Deus para os outros jovens. Eles estavam já em busca de um ministério sólido na igreja e viajavam para lugares para se treinarem na teologia. Falaram: não precisa, 5 minutinhos só mais. Não importa, eu vou para o cinema, não importa, eu vou lidar, vou flirtear com o mundo. Amados, flirtear com o mundo é adultério contra Deus. E Tiago diz claramente: aquele que faz amizade com o mundo se volta inimigo de Deus. Todos estes homens se encaixam em Filipenses 3:18, quando o Senhor diz: estes são inimigos da cruz, cujo fim é a destruição, cuja glória é sua vergonha, cujo Deus é seu ventre, e pensam nas coisas terrenas. Mas longe de nós, um cristão tem que estar crucificado com Cristo, tem que se gloriar na cruz de Cristo e não em outra coisa, não em ministério, não em fama, não em dinheiro, senão na cruz de Cristo, Gálatas 6:14. E estar crucificado para o mundo e o mundo para nós. Esses mundanos, eu fiz um vídeo, podem ver aqui no canal Maldade em Israel, que se chama a Igreja, a Conferência Old School 2022. Já fiz esse vídeo, está no canal, 3 anos atrás quase, 2 anos atrás. O outro evangelho. A Conferência Old School 2022, o outro evangelho. Aí quem está? Steve Lawson. E vocês podem ver, amados, o tamanho de traição ao evangelho, vidas luxuosas, fazendo cruzeiros, para ensinar a palavra em cruzeiros, para se deleitar nos prazeres. Não está mal desfrutar com a criação de Deus. Não estou falando isso para aqueles que vão me criticar. Você não, eu gosto da criação de Deus, eu amo a criação de Deus. Os céus contam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos, Salmo 19, versículo 1. Mas para promover o mundo, a cobiça das coisas, o orgulho da vida, amados. E queria tocar o tema do orgulho, a soberba. 1 Coríntios 5:5, Deus resiste ao orgulhoso, dá graça humilde. Tiago 4:6, Deus dá maior graça, por isso ele resiste a soberbo e dá graça humilde. Estes homens são experientes no orgulho, na soberba, em que tudo o que eles falam e dizem, ainda não sendo da palavra de Deus, vai se cumprir. Eu me lembro uma vez, no ano 2012, quando pela primeira vez conheci o ministério de Steve Lawson, lá no Peru. Eu estava assistindo um vídeo em inglês, eles estavam falando inglês, mas em uma conferência na República Dominicana, pastores neocalvinistas. Estava John MacArthur e Steve Lawson, amigos do ministério por anos, e perguntaram uma pergunta do público: um cristão que suicida vai para o céu ou não? E eles, sem abrir a Bíblia, sem testemunho bíblico, falaram sim. Um cristão, escutem que aberração, que abominação de resposta. Sem abrir a Bíblia, sem dar base bíblica, falaram, não, sim. Um cristão pode suicidar e ainda ir para o céu. John MacArthur e Steve Lawson, os dois, soberba, orgulho de pensar que são maiores que as Escrituras. Que abominação, amados. Negam toda a graça de Deus, toda a bondade de Deus, toda a misericórdia de Deus, todo o consolo de Deus, que Deus consola aqueles que são seus. E os ajuda. Nos casos extremos, Jó, casos extremos, Jeremias, casos extremos, Moisés, casos extremos, muitos homens de Deus que sofreram muito, mas nunca suicidaram. Os que suicidaram na Bíblia são aqueles traidores da palavra de Deus, aqueles que não tinham Deus. Judas, Aitofel, conselheiro de Davi, Saul,
etcétera, amados. E quando eu escutei isso, falei, que? Quase rasguei minhas vestes. Eu fiz um papel com uma base bíblica, todo, e justo fui para uma conferência, já não estava mais em Harkrai, com Paul Washer, e dei esses panfletos que eu fiz acerca disso para todos os missionários. E falei para eles, isso é errado, é uma abominação, é uma heresia, como pode pregar? E para minha surpresa, desagradável, triste, essa doutrina já está por muitos anos nos Estados Unidos. Décadas. Quando dizem que as pessoas que foram verdadeiramente cristãs se suicidaram e estão no céu. Tem casos até de pregadores evangelistas famosos, como o caso de Willie Moyen, na Grã-Bretanha, que um pregador no funeral falou, vocês acham que uma bala vai deter ele de ir para o céu? Não, amados. John Piper, John MacArthur fazem funerais para suicidas e falam que estão no céu, amados. Estes homens se juntam com homens que bebem cerveja, que promovem beber cerveja, escutar música do mundo, assistir filmes de terror, coisas abomináveis que até um novo crente ficaria vomitando de tanta angústia de saber que estão fazendo semelhantes práticas. E hoje, Paulo Júnior, caído, promove o ministério de um homem em adultério por 5 anos, que não é capaz de sair hoje, ou já na semana passada, e chorar diante das câmaras, e chorar e suplicar o perdão da igreja, e explicar por que ele caiu, como caiu, e assim glorificar o nome de Cristo. Honrar e louvar o nome de Jesus, que foi envergonhado por nós na cruz do Calvário, que foi feito uma vergonha, um escândalo. Fizeram tudo o que quiseram com nosso Senhor Jesus Cristo. Morreu nu no Calvário e sangrou até a morte. Escandalizado, escarnecido, cuspido, ferido, batido, tudo. Mas hoje esses homens de paletó não querem se arrepender. Não querem chorar diante de todos e falar, eu pequei, meu pecado contra Deus, contra ti, eu somente pequei diante de Deus. Como Davi no Salmo 51. E esses homens estão criando uma geração de apóstatas, uma geração de duros de coração, uma geração de 5 minutinhos. Oro, não tenho nenhuma carga pelo mundo perdido, não choro, não lamento, não gemo, né? Pelas almas perdidas, não me importa a igreja, só me importa algumas pregações e conferências. Prega bonito. Tenho certeza que muitos dos que estão, talvez, vão ver este vídeo, como já assistiram muitos, neste canal Maldade Israel, vão me criticar. Quem você acha que é? Eu não sou nada, eu sou um cachorro morto, eu sou um miserável, um vômito humano. Eu prefiro pregar a verdade até que me caluniem, até que me matem e vender meus panos na rua, como vendo na Kombi, e pregar e ser fiel no pouco, a ser um enganador, um hipócrita, um falso, que não posso confessar meus pecados como Paulo Júnior, como Paul Washer, como Steve Lawson, que tem que ser descobertos, tem que ser pegos para confessar. Amados, isso não é evangelho. Isso me produz um zelo no coração. Porque o zelo divino de Deus consome aqueles que amam a Jesus Cristo. Pelo que Ele fez por nós. Porque Ele é digno de todo amor, obediência, glória. Não esses homens. Agora todo mundo está, coitadinho. Não, ele pecou voluntariamente. E sabendo que a Bíblia diz em Hebreus 10, quando diz aquele que peca voluntariamente já não tem mais sacrifício pelos pecados. E fala a último, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eu estou orando por Steve Lawson, estou orando, claro, estou chorando para que ele se arrependa verdadeiramente. Se arrependeu? Não sabemos. Muito possivelmente não está arrependido, porque foi pego pelo pai, ia falar ia trazer todo, ia publicar o pai, né? Então aí Steve Lawson falou com os pastores. E os pastores dessa igreja, homens infiéis, homens sem conhecimento, se vangloriando, se gabando que tem título de teologia, maestros, doutores, PhD, etc.,
e não são capazes de discernir o que a palavra de Deus diz em 1 Timóteo 5, 19 e 20. Ao ancião que é pego em algum pecado, não admitas acusação contra ele sem 2 ou 3 testemunhas. Mas se ele peca, repreende ele diante de todos, para que os outros temam. Esse homem, infelizmente, Steve Lawson, nunca mais pode voltar ao ministério pastoral. É um escândalo, uma vergonha, mas ele tem que publicar seu arrependimento, chorar e pedir perdão para toda a igreja e pedir perdão para Deus. E o sangue de Cristo, claro que sim, vai perdoar ele. E vamos ter um irmão humilde, talvez aí seja fiel, aí proclame a verdade de Cristo. Mas até agora, contaminou o Brasil. E pelo pecado de Paulo Júnior, seu orgulho, sua soberba, como mudou esse homem que conheci, que preguei junto lá no Peru, não, no 2013, quando era pastor lá. E agora virou um coach. Vocês veem seu dia com Deus, amados? Aqueles videozinhos de 10 minutos. Parece aqueles coaches, parece aqueles motivadores espirituais, parece aqueles falsos profetas. Paz, quando não há paz para o ímpio, não há paz para a igreja desviada. E amados, se esses líderes estão desviados, incluindo Steve Lawson, incluindo Paulo Júnior, Paul Washer, Augusto Nicodemo, etc., estão desviados de Deus, não têm discernimento. Imagina vocês se estão assistindo este vídeo, que vocês nem pensam que podem cair e Deus pode rejeitar vocês pela sua falsa segurança da sua salvação. Pelo que eles pregam, não? Salvo, sempre salvo. Não interessa o que você faça, nunca você vai perder sua salvação. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, cuidado que não caia. E Paulo mesmo, em 1 Coríntios 9, 27, estava temendo que a reprovação, ou seja, que ele seja reprovado de Deus, seja rejeitado por Deus, seja que perca a sua salvação. Então, mas o contexto de Israel, Deus castigou eles, foi posto. Leiam esta passagem de 1 Coríntios 10, 9. Leiam como o apóstolo Paulo, com muito temor, nos deixou o exemplo de Israel. 2 Coríntios 5, 11. Conhecendo, pois, o temor, o terror do Senhor, persuadimos aos homens. Eu espero, amados, que este vídeo curto persuada vocês da tamanha traição, talvez, que vocês estão cometendo agora, de confiar mais, de amar mais, de respeitar mais aos homens que a Jesus Cristo. E agora mesmo falar, quem você é? Você é um falso profeta, você é peruano, vai para o seu país. Bem feito que enforcaram você. Com comentários que já deixaram para mim. Esse ser um cristão? Não. Cristão ama e fala a verdade. Provérbios 27, 5. Melhor é repreensão aberta que o amor oculto. 6. Fiéis são as feridas daquele que ama. Enganosos os beijos do que aborrece. Amados, cuidem-se desse fermento de hipocrisia. O Senhor falou claramente. Cuidai-vos do fermento dos fariseus. Qual era a hipocrisia? Diziam e não faziam. Steve Lawson pregava, e tem até a última pregação dele, 2 semanas atrás, condenando todo mundo. E ele mesmo, cego, guias de cegos. Cegos, guias de cegos. Pessoas que não têm moral, pregando da moral de Deus. E Deus, ele se encarrega de descobrir tudo. Assim que Paulo Júnior, ele vai ser descoberto. Estou orando para Deus julgar ele também. Paulo Júnior vai ser julgado e eu quero que ele se arrependa. Um dia nos abracemos juntos, preguemos juntos o evangelho nas ruas, onde for, igual que Paul Washer. Não quero que Paulo Júnior, nem Paul Washer, nem Steve Lawson vayam para o inferno por sua traição a Cristo, por ter sido soberbos e rejeitar a graça de Deus. Tiago 4:6. Deus dá maior graça. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Se esses homens fossem humildes, reconhecessem seus pecados, falassem o que a Bíblia nos ensina, ser mansos e humildes, e a confessar nossos pecados quando são pecados graves, para todo mundo, toda glória para Deus. Então aí teriam graça.
Mas como não tem humildade, não tem graça, e Deus está resistindo isso a eles. Deus está resistindo a eles para que eles fiquem cegos. Como você pode pensar que um pregador que prega todas as doutrinas que eles pregam, santidade, justificação, todas as doutrinas, por 5 anos tenha sido enganado seu coração para enganar os outros, família, esposa, filhos, igreja, no mundo inteiro? Amados, isso é uma cegueira espiritual. Amados, uma das pragas que Deus envia para as pessoas por seus pecados, eu acredito que isto está já no coração e na vida de Paulo Jr., de Paul Washer, de Steve Lawson e muitos outros. Diz Deuteronômio 28, 28, o Senhor te ferirá com loucura e cegueira e espanto de coração. Isso acontece no Novo Testamento. A Bíblia fala de cegueira espiritual. A Bíblia fala de loucura. Davi falava em Salmo 38 da sua loucura, do seu pecado. O pecado é loucura, claro. E estes homens estão em uma loucura, uma cegueira espiritual. A não ser que venha o juízo de Deus contra eles, eles não vão se voltar. Por que tenho mais esperança agora por Steve Lawson que por Paulo Jr. e por Paul Washer? Porque já Steve Lawson está sendo julgado. Está sendo envergonhado. Glória a Deus. Quando Deus nos julga, nos castiga, nos envergonha para nosso bem, para nos deixar bem humildes, bem no baixo, nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, para Ele nos exaltar. Para quê? Para ter grandes ministérios e para ser famosos. Não, para ser fiéis no pouco e Ele te porá por muito. O que Ele quiser fazer conosco está bem. O que mais queremos? Ele já poupou nossas almas do inferno. Nos livrou, nos libertou do pecado, do inferno, nos deu vida eterna, imortalidade. Imortalidade. Promessas e esperança no céu, para querer aqui reinos, para querer aqui ministérios grandes e aqui. Com custo de quê? De vender tua alma ao diabo, de vender tua alma ao inferno, a fama, o dinheiro, a popularidade. Não, amados, essa é uma tolice, já é uma loucura. Assim que, amados, os que sejam de Deus, os que entendam este vídeo, continuem orando por esses homens. Não para que coitadinhos, não, para que Deus julgue eles, castigue eles e venham ao arrependimento. É a única maneira, amados. A igreja vai ser julgada por Deus nos últimos dias, grande tribulação vai ter, por causa que a igreja não quer se voltar de seus pecados. Ou seja, Deus já tem instrumentos de castigo. Para Steve Lawson chegou, tomara que ele se arrependa. Tomara que ele não seja um reprovado, que não vai ter mais arrependimento. Eu creio que sim. Espero que sim. Oro para que ele se arrependa e seja um cristão, irmão. Já não para ser pregador nem pastor, não. É uma vergonha e tenha afrontado o evangelho. Mas da mesma maneira, para Paulo Jr., Paul Washer, todos os pregadores amigos, que foram amigos, espero que sejam amigos de novo, que Deus humilhe, como a Nabucodonosor em Daniel 4. Claramente diz, Deus sabe como humilhar ao soberbo, ao orgulhoso. Amados, que Deus abençoe e que Deus possa dar sabedoria a todos vocês. Se vocês ainda são idólatras de pastores, se ainda vocês honram mais os homens, que a Deus se arrependam. Senão Deus vai julgar também. Deus não vai ter misericórdia daqueles soberbios, orgulhosos, que continuam fazendo a maldade voluntariamente. Uma coisa é pecar por erro e outra coisa voluntariamente. Deus pode nunca mais perdoar. É atribuição ou é a soberana decisão de Deus. Perdoar ou não perdoar. No sangue de Cristo temos perdão. Na cruz temos perdão. No arrependimento e na fé. Só que tem uns que ultrapassam a graça de Deus, ou seja, o desejo de Deus de dar seu favor imerecido, ou a misericórdia de Deus, e Deus tira a sua misericórdia. Como diz a Bíblia, Deus terá misericórdia daquele que quer ter misericórdia. Amados, esta é uma advertência para todos nós, para não flirtear com o mundo, para não fornicar com o mundo, com os ídolos, com os pastores enganadores, que estão te enganando seguramente. E você está atrás como se fosse tudo para você. Cuidemos nossas almas
e tenhamos atenção ao que Paulo escreveu, a doutrina dos apóstolos. Não ao neocalvinismo, não ao arminianismo, não às doutrinas de demônios, não às doutrinas que inventou um pastor que se acha e se põe, se porta muito piedosamente, mas por dentro está cheio de imundícia. Mas as escrituras sagradas, quando ela diz que cuidado para não cair, olha o contexto, Israel caiu e Deus rejeitou, mandou para o inferno toda essa geração de homens de guerra, de 20 anos para cima. Aqueles que ele tinha prometido em Abraão, Gênesis 15, que essa quarta geração de homens ia entrar. Ele quebrou o pacto, Números 14, e não entraram. Assim que cuidado. A teologia morta mata. Tenho certeza que Steve Lawson não tinha nenhuma comunhão com Deus. Nenhuma. Amados, eu peco hoje, por exemplo. Eu chego diante do trono da graça para alcançar misericórdia e achar graça para oportuno socorro. Hebreus 4, 15 e 16. Porque tem um sumo sacerdote. E ele me perdoa, me lava, me limpa, me deixa um coração puro. Mas todo aquele que continua no pecado não tinha nenhuma comunhão com Deus. E qual era o fruto da sua doutrina? Oh, eu sou salvo, nunca vou me perder. Oh, eu sou salvo. Orgulho humano. Talvez pensou, às vezes, ou vai pensar agora, vou suicidar, vou para o céu. Não, vai para o inferno se não se arrepende. Então, amados, este é um curto vídeo, senti necessário. Por favor, assistam os vídeos do canal Maldade em Israel. Já postei muitos vídeos claríssimos, repreendendo os pecados de Augusto Nicodemos, Paulo Júnior, Paul Washer e outros pastores neocalvinistas. Eu amo meus irmãos calvinistas do passado, George Whitefield, Spurgeon, David Brainerd, etc. Mas esta geração de neocalvinismo é uma vergonha, é um insulto à santidade de nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O Senhor reina, tremam os povos, Ele se assenta sobre os querubins. Amém, amados? Mova-se a terra, o Senhor é santo em Sião. O Senhor é santo em Sião. Deus abençoe a todos vocês. Qualquer pergunta, por favor, ponham seus comentários, ou melhor que comentários, liguem para mim. Telefone daqui de Goiânia, 62 99807 2002. Ou também no canal está o telefone. Deus abençoe a todos vocês.